Não sei para você, mas para mim, inteligência emocional é a principal competência para a gente ter, para se dar bem na vida. Não só nas empresas, mas na nossa vida social, convivendo com várias pessoas, com familiares, com amigos, com clientes, com fornecedores, com chefes, com colegas de trabalho, com pessoas desconhecidas que a gente tem que conversar o tempo todo. O que você acha, hein? Qual que é a sua competência? Qual é a competência principal que a gente tem que ter, na sua opinião? Me fala aqui, por favor. Mas na minha, já há alguns anos, eu percebo que é a inteligência emocional. Inteligência emocional, assim como toda e qualquer outra competência, seja técnica, que a gente chama de hard skills, seja comportamental, que a gente chama de soft skills, toda competência pode ser desenvolvida, treinada. Basta você querer ir atrás desse processo. Se é uma competência técnica, você provavelmente vai ter que estudar, fazer algum tipo de curso, ler livros, conversar com pessoas que têm tal competência, enfim, você vai adquirir essa competência, né? E se você precisa dessa competência técnica para trabalhar, com a sua experiência, você vai ficando melhor nessa competência. Então eu digo que competência técnica é até mais fácil da gente desenvolver. E a competência comportamental? Bom, a competência comportamental é algo mais assim nosso, de decisão nossa. Tem a ver com o nosso jeito, com a nossa personalidade, mas tudo é possível mudar. Porque se você acha que isso aí é um ponto fraco, que você tem que melhorar, que você tem que desenvolver, aliás, a primeira coisa é essa, né? É você assumir que isso aí é um ponto fraco. E aí, depois de assumir, é você querer mudar, né? Porque tem gente que bate no peito e fala, eu sou assim mesmo, tô nem aí, quem quiser que goste de mim, quem não quiser que saia fora, todo mundo sai, né? Então a segunda é querer mudar. E a terceira é fazer um esforço para desenvolver, para tentar ter isso aí, em um autocontrole, para não ser aquilo que você era. Por exemplo, se você é extremamente comunicativo, mas tão comunicativo que chega a ser prolixo, que fala demais e às vezes não consegue escutar uma pessoa. Então você perceber que isso aí já está ficando demais, é ótimo ser comunicativo, né? Mas demais também não é bom. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, os nossos pontos fracos geralmente são o excesso do nosso ponto forte. Olha que interessante. Então, primeiro é você reconhecer que está passando dos limites, você está falando demais, não está deixando as pessoas falarem, e às vezes quando fala dá voltas demais. E além de reconhecer, então, querer mudar, porque você pode falar, eu sou assim mesmo, infelizmente, fazer o quê, né? Sou assim, sou assim. Então, você querer mudar. E aí você começar a se observar nos contextos, nos diversos contextos de trabalho, social e tudo, falar, olha, pera, deixa eu falar só quando for realmente importante, ou só quando eu tiver realmente certeza. Porque a pessoa que é comunicativa, ótima. A pessoa que é comunicativa ao extremo, ela fala, e ela fala um tanto de besteira. E ela fala em ocasiões ou momentos inapropriados. E, enfim, ela pode acabar até ofendendo as pessoas de tanto que fala. Então, a pessoa que é mais calada, por exemplo, ela observa mais, ela aprende mais e ela é mais assertiva ao falar, porque ela só fala quando ela tem certeza. Então, você se policiar, ter esse controle, tá? Isso aqui foi um exemplo, porque, na verdade, no vídeo de hoje eu quero falar sobre inteligência emocional, que, para mim, é uma das inteligências que a gente precisa desenvolver e que eu não tinha e desenvolvi. Vamos lá? Bom, se você está caindo de paraquedas aqui, eu sou Marcela França, você está no canal Sucesso Profissional. Depois você dá uma rodada
por aqui, porque já são mais de 400 vídeos falando muita coisa sobre questões que vai te ajudar na sua carreira, seja trabalhando numa empresa, seja como autônomo, microempreendedor. Tem muita coisa bacana aqui para você em relação ao mercado de trabalho, à excelência profissional, ok? Então vamos lá. A inteligência emocional, eu gosto de brincar assim, né, de uma maneira bem simples, que é você conseguir engolir sapo, é você engolir sapo quando você escutar alguma ofensa, alguma coisa inapropriada, você ficar quieto ali naquele momento, porque não seria inteligente você falar muita coisa, brigar, retrucar, mas este engolir sapo, esse sapo não pode te causar uma má digestão. Você está me entendendo? Então você tem que conseguir fazer isso, mas sem ficar colocando tudo para dentro, para de repente uma hora você explodir e dar um de louco ou louca, porque engoliu o sapo demais. Então você tem que engolir esse sapo, mas saber digeri-lo e depois ficar tranquilo em relação a isso. E vida que segue, vamos continuar, tá? Então eu brinco que inteligência emocional é isso. E eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente e que eu fiquei muito feliz comigo mesma pela minha reação e dei graças a Deus que eu não reagi, né? Então olha o que aconteceu. Você deve saber, não sei, que eu estou morando aqui em Portugal há pouquíssimo tempo, acabou de fazer 2 meses, e meu filho já está, né, graças a Deus, num time de futebol, já está treinando, ele treina futebol de campo, então ele já está num time ótimo, e ele teve um jogo amistoso aqui em Portugal, fala-se amigável, na casa do outro time, né? Então a gente nunca esteve lá, não conhecia. E foi num domingo, e quando tem jogo, assim, o jogo era às 9 horas da manhã, a gente tem que chegar bem mais cedo, bem mais cedo. Então, pensa, domingo, 9 horas da manhã. E nós tivemos que chegar lá 10 para as 8. Chegamos no clube, eu até achei que eu fosse deixar o carro na rua, que inclusive é muito comum aqui em Portugal, né? O prédio que eu moro, por exemplo, não tem garagem, muita gente deixa os carros na rua. Achei que fosse deixar o carro na rua. E eu chegando lá, acabei dando de cara com o clube, assim, com o estacionamento. Eu falei, ai, que bom, né? E entrei, vi uns carros estacionados, eu podia ir para a esquerda, para a direita, e aqui para você faz o contrário, né? Eu sei qual é a esquerda, tá, gente? É que você vem invertido. Então, podia ir para a esquerda, não vou sinalizar, não, para a esquerda, para a direita, acabei escolhendo a direita. Ai, meu Deus, antes não tivesse escolhido a direita, mas tudo bem. Escolhi. E aí eu fui olhando assim, e vi uma vaga, falei, nossa, aquela vaga ali tá boa, né? Mas ela estava tão boa que eu falei, ixi, será que tem algum problema ali? Será que não pode estacionar ali? Só que, olha o que eu pensei, eu falei, será que aquilo ali é uma vaga para diretoria, para alguém assim importante? Eu falei, ai meu Deus, está sendo aqui ou não? Às vezes é uma coisa que eu tenho que desenvolver, é prestar mais atenção na minha intuição, né? Já que eu parei tanto para pensar se aquilo ali eu devia estacionar ou não, eu não devia ter estacionado. E isso já aconteceu algumas vezes com casos diferentes. É uma coisa que eu estou precisando desenvolver, seguir mais a minha intuição. Falei, aquela vaga ali está tão boa, ninguém estacionou ali, e tinha um carro do lado. E eu fiquei preocupada com isso. Será que é vaga para diretoria e tudo? E não tinha ninguém e tal. Eu fiquei pensando e estacionei. Só que eu estacionei, e aí eu fiquei ali perto para ver se eu ficava ali mesmo ou não. E eu precisava estudar, que eu ia ter uma apresentação na minha universidade. Tinha levado, já que eu cheguei cedo, né? Tinha levado o meu artigo lá para ler. Fiquei lá pertinho. Aí eu vi 2 senhores conversando, um brasileiro, outro português. O português saiu e eu fui no brasileiro e falei assim, olha, o senhor é daqui da casa, né? Daquele time onde nós fomos? Ele falou, sou. Eu falei, o senhor sabe se pode estacionar ali? Ele falou, pode. Ah, então tá, obrigada. Perguntei para ele também, da onde que a gente assistia o jogo e tal, ele falou, daqui mesmo e tudo. Tá.
Aí, ainda estou ali pertinho, passa um rapazinho que foi ser o árbitro do jogo, que em Portugal eles falam fiscal, acho. Era o árbitro do jogo. Aí ele perguntou para mim: "Você vai sair?" Não. Falei: "Não, agora não". Falou: Se você for sair, meu carro está ali, eu estou com medo dele te atrapalhar". Falei: "Não, não me atrapalha não, eu entrei ali, pode ficar tranquilo, mas também não vou sair daqui não". Aí eu fui e perguntei para ele, em português, o menino que ia ser fiscal, que era do time, tá? Ele não era um árbitro contratado não, como era um jogo amigável, amistoso, né? Amigável aqui em Portugal, amistoso no Brasil. Era um menino do clube mesmo. Falei: "Você sabe se pode estacionar ali?" Ele falou: "Pode". Então tá. Fiquei mais tranquila, fiquei por ali só estudando. E como a gente chega muito cedo, não tinha ninguém ali, né? Não tinha muito carro, não tinha ninguém, eu não conhecia o clube, tá. Quando estava para começar o jogo, eu guardei meu material de estudo e fui ver o jogo. E aí, né, mãe fanática com filho no futebol, eu fiquei grudada ali no jogo, nem vi nada ao meu redor, nada. Quando eu cheguei, não tinha nem pai nem mãe direito, não tinha ninguém, não tinha muito carro, não tinha nada. De repente as pessoas foram chegando, eu estou ali estudando, as pessoas foram chegando, nós fomos, todo mundo assistindo o jogo e tal, tinha um movimento, tinha gente comprando numa lanchonete, eu não me atinei para nada e estou ali, estou vendo meu filho e tal, e fiquei conversando com um casal de brasileiros que tem um filho nesse time, né, no nosso time, tal. É, enfim, fiquei. Quando acabou o jogo, que eu vou olhar, falei: "Olha, meu carro está ali", e que eu vi, estava cheio de gente perto, cheio de mesa e tudo. Eu falei: "Ah", aí esse brasileiro que está mais tempo em Portugal e tudo, eu acho que estava, né, mais sacando as coisas, porque eu só estava grudada ali no jogo. Ele falou: "Ah, por isso que tem um bilhete no seu carro, acho que não podia estacionar ali não". Eu falei: "Hã?". Quando eu pego o bilhete, falei assim: "Aqui não pode estacionar". Gente, quando eu vou pro carro assim, as pessoas começaram a gritar, me xingar, que eu estava num lugar que não podia, porque era o lugar onde que o pessoal do bar colocava mesa para o pessoal sentar. Só que como eu cheguei muito cedo, eu não vi, não tinha placa de não estacione. Na verdade, eu estava achando que poderia ser um lugar, tipo assim, não, o lugar tá bom, pode ser para a diretoria. E tinha um carro do lado. E esse carro já não estava mais ali, só tinha o meu mesmo. E eles me xingaram tanto e gritaram tanto. Esse casal de brasileiros me ajudou. E até a mãe, né, a moça ficou assim, mais alterada. Falou: "Não, mas ela não sabia, ela nunca veio aqui e tal". Eu falei: "Não, tô, né, deixa". Eu ainda falei para ela: "Não briga por minha causa, não. Deixa, eu estou errada". Meu filho ficou muito assustado, ele queria me esperar lá do lado de fora. Eu falei: "Não, Henrique, pode entrar aqui e tal". Eu fiz questão, antes de eu entrar no carro, de ir até o dono do bar e pedir desculpas para ele. Quando eu fui, até não tinha ninguém ali, eu fiquei esperando muito tempo. Meu filho falou: "Ah, mãe, então vamos". Eu falei: "Não, o certo eu, né, deixa eu falar com ele". E tinha uma mulher que parece que atendia ali, ela gritava, gritava, e eu nem entendi nada. Sinceramente, eu não sei do que eles me chamaram, não sei o que eles falaram, só que eu vi pela expressão corporal, né, e pelos gritos e tudo, que não era nada bom. Fui, pedi desculpas para o senhor, ele me xingou, falou: "Ah, mas as pessoas precisam trabalhar, né, e tal". Eu falei: "Sim, o senhor me desculpa, eu não sabia". "Ah, mas você está vendo o bar aberto aqui, não está vendo?". Falei: "Sim, mas eu não prestei atenção, estava vendo o jogo do meu filho, quando eu vi não tinha ninguém, o senhor realmente me desculpa, não foi minha intenção, eu não sabia, né, não podia". E fiquei humilde ali, porque eu falei: "Bom, eu que estou errada, né". E pedi desculpas, ele reclamou o tempo todo, nenhuma hora ele falou: "Não, tudo bem", só reclamando, a mulher começou a falar e outras pessoas ali, tanto é que a mulher desse casal de brasileiros que me ajudou, ela quase que brigou por minha causa, tadinha. Eu falei: "Não, não, briga, né, por minha causa não". E, quando eu entrei no carro, eu vi que tinha um arranhão, 2 arranhões, assim, fortes no carro, sabe. E eu podia ter brigado, eu podia ter falado, porque uma pessoa que faz isso, né, tudo bem, não podia parar.
não tinha nenhuma placa ali. Precisava arranhar o carro. Depois meu marido foi ver o carro, eles arranharam em vários lugares o carro. Enfim, mas quando eu vi ali, eu nem falei nada. Entrei no carro. Estava um lugar difícil de sair, porque quando eu cheguei não tinha gente, não tinha mesa. Quando eu fui embora, estava cheio de gente, cheio de mesa. Estava super difícil sair dali. E um português mais novinho me ajudou. Aí ele até falou assim, fecha os vidros para você não escutar. Eu falei, não, deixa, eu estou errada, né? E fui pedindo desculpas para esse rapaz que estava me ajudando também. E ele entendeu, ele percebeu que eu não era dali, eu não era daquele clube, eu não sabia que existia um bar ali, eu não foi por querer, para que eu ia estacionar ali por querer, para atrapalhar alguém, né? Enfim, e esse rapaz foi me ajudando a manobrar ali, eu tive que fazer muitas manobras, e graças a Deus eu estava tranquila, porque se eu tivesse nervosa, eu acho que eu não ia conseguir nem dirigir, né? Se eu tivesse ficado nervosa, exaltada, tivesse tremendo, eu não ia conseguir dirigir. Fiz trocentas mil manobras e saí dali. Olha, eu não estou reclamando com isso, eu também estou falando assim, nossa, os portugueses, que absurdo. Não, isso foram aquelas pessoas ali. E aquelas pessoas ali não representam toda uma população de portugueses. Elas estavam no direito delas de ficarem bravas? Estavam, mas uma vez que eu viro e falo, eu não sabia, me desculpe, falei com toda a humildade, essas pessoas também poderiam ter baixado a bola. Aí, aí eu ainda saí, quando eu consegui sair, eu estava assim de frente para o bar, eu falei de novo com o senhor me desculpa, eu não sabia realmente, me desculpa, bom trabalho para o senhor. Aí ele já não tinha como brigar comigo, porque o tempo todo eu fui humilde, eu pedi desculpas, eu assumi a culpa, né? E ele falou, não, tudo certo, fique bem, eles têm essa expressão, né? Fique bem aqui, não fique bem e tal. E fui. E vim, né, pensando em tudo e tal. Cheguei, contei pro meu marido ficou super chateado, e depois quando ele foi ver, tinha arranhões no carro inteiro. Mas olha, e se eu tivesse chegado e visto aquele arranhão e gritado, pô, mas quem arranhou meu carro? Não sei o quê, bababá, bababá. Gente, imagina a confusão que seria. O pessoal já estava todo exaltado ali, todo mundo já estava me considerando a culpada, quase jogando pedra em mim. Se eu fosse gritar e brigar, que poderia ter acontecido? E se alguém ali tem uma arma branca, que é fácil, é bar, cozinha, né? Porque as tragédias, estou falando de ladrão e assassino, mas as tragédias que acontecem com pessoas normais acontecem no momento de exaltação, de fúria. A pessoa não é daquele jeito, mas ela fica naquele momento. Então, depois que eu já estava em casa, o carro está arranhado? Tá, chateia, chateia. Essa pessoa vai ter o troco dela, não é de mim. Né? Aliás, a pessoa que faz isso já é uma pessoa muito frustrada com a vida, muito revoltada, cheia de amargura. Né? Para a pessoa fazer uma coisa dessas, não é uma pessoa feliz. Uma pessoa feliz, uma pessoa de Deus, não faz isso. Mas isso aí é um problema dela, não é meu. Então eu fiquei feliz que eu não reagi. Se eu tivesse reagido, eu ia colocar medo no meu filho, eu ia deixar meu filho com medo, né? Sabe-se lá o que ia acontecer. Você vai, então vou chamar a polícia, porque eu não sei o que, não sei o que. Não, carro, a gente resolve depois, arranhou, né? Conserta, enfim, tá? Então, o que eu estou te dizendo aqui, e por favor, né, se tiver algum português assistindo, eu não estou falando que os portugueses são assim, só estou contando um caso recente. E a minha inteligência emocional vai também saber separar as coisas. Eu não posso ficar falando, os portugueses são isso ou são aquilo, porque alguns portugueses me agrediram feio verbalmente e arranharam o meu carro. Não, foram aquelas pessoas. E quantas outras já foram legais comigo aqui? Já foram cordiais, já foram gentis, já foram acolhedoras, inclusive esse rapaz que me ajudou com toda a paciência, que ainda brincou comigo, falou, fecha o vídeo para você me escutar. Né? Então, ele entendeu o meu lado. Era um português. Então, eu não tenho que relacionar uma coisa com a outra. Não tenho que ficar chateada de estar aqui. Não tenho que me arrepender de estar aqui.
Mas graças a Deus, eu relevei, eu tive inteligência emocional na hora, eu tive controle emocional para não revidar, para não fazer nada e ficar tudo em paz. Pronto, cheguei em casa, são e salva, com meu filho também. Meu filho não ficou traumatizado com nada, teria ficado se eu tivesse reagido e fizesse daquilo um furacão, tá? Então, gente, olha, é o que eu falei, é no momento rápido de fúria que tragédias acontecem. Então, uma das características, das competências que eu acho mais importantes para a gente ter na vida, não só no trabalho, mas na vida social como um todo, é a inteligência emocional, tá bom? Me fala aí o que você pensa a respeito, comenta aqui, fala qual outras competências que você acha importantes, se você concorda com o meu caso, se você, neste caso, como que você reagiria, tá bom? Então é isso e eu te encontro num próximo vídeo. Ah, não deixe de curtir e de se inscrever não, beleza? Um beijo, tudo de bom para você.